É um privilégio estar aqui mais uma vez falando da palavra de Deus aos irmãos. A situação gostaria que fosse diferente. Infelizmente eu estou aqui apenas substituindo o pastor, que não está com a saúde tão boa quanto já esteve um dia na vida dele. Mas temos a plena convicção que ele voltará mais forte. Não para uma próxima, mas ele vai voltar mais forte. Amém? É muito bonito ver a igreja agindo em vários polos. O Ricardo aqui muito animado, muito animado. Eu fiquei pensando aqui que para quem não é da igreja e não conhece nada de missões, o Ricardo fala com ânimo que eu acho que ele vai pegar todo o dinheiro para ele. Às vezes eu acho isso, com tanto ânimo que ele fala. Mas, meus irmãos, todo o dinheiro arrecadado para missões é para sustento dos missionários ao redor do mundo. A igreja não ganha nada com isso. E eu juro para os irmãos que o Ricardo também não. É incrível, né? Com o ânimo que ele fala, mas todo o dinheiro arrecadado pela igreja, pelas crianças, pelos jovens, pela cantina que vai ter aqui atrás, é para sustento dos missionários ao redor do mundo. E a gente vê também essas crianças aqui cantando. Eu, particularmente, amo crianças, fico muito feliz. Estou doido para ter a minha, mas ainda faltam algumas etapas a serem cumpridas até lá. Mas eu estou muito alegre de ver essa juventude, esses pais aqui empenhando suas forças e tudo que tem para os seus filhos dentro da casa do Senhor. Mas eu queria te convidar então a nessa noite, nesse domingo, abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Na quinta-feira, quando o irmão Henrique me ligou, me convidando para estar aqui, trazendo a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite, eu tive a oportunidade de, na sexta, preparar o que eu estou trazendo aqui. Mas aí na sexta de noite o Ramon me mandou uma mensagem falando sobre o que teria das crianças aqui. Então eu tive que fazer algumas adaptações sobre o que eu vou falar. Mas é tudo a palavra de Deus. Eu tenho plena convicção de que o Senhor Deus falou comigo para escrever, para falar aqui nessa noite. Ele também falará com você. É um momento que eu não prego sobre a palavra, eu não prego pela palavra, mas estou aqui pregando a palavra de Deus. Então, em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, diz assim: Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse momento que nós estamos aqui, dispostos a ouvir a Tua palavra unicamente em nossa vida. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nesse momento e que, apesar de mim, Pedro, Pai, o Senhor possa espalhar a Tua palavra a cada coração e a cada mente aqui presente. Me use nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos à beira da Páscoa. E o que nós vimos aqui é a história da Páscoa no Novo Testamento. Mas eu queria voltar um pouco e contar sobre o que é a Páscoa em seu início. Provavelmente essa pergunta que eu gostaria de começar, vocês estão cansados de escutar ela todo ano, nessa mesma época. O que é a Páscoa? E vocês também já estão cansados de escutar que a Páscoa não é ovo e não é coelhinho. Mas a Páscoa tem um significado muito maior para além disso. Mas como então a Páscoa impacta na sua vida, impacta na minha vida, e o que isso tem a ver comigo hoje, aqui e agora? Em Êxodo capítulo 12, versículo 11, esse versículo que nós acabamos de ver, nós vemos Deus anunciando a Páscoa do Senhor. Vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa não é somente a história do povo de Deus há mais de 3.000 anos atrás, mas essa também é a sua e a minha história. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. Uma história de liberdade, uma história de desafio, uma história de dependência, mas uma história que termina com a coroação. Com o primeiro ponto, então, nessa noite, eu gostaria de destacar que aquele povo foi liberto. Aquele povo foi liberto. Como assim? Não existe liberdade sem um dia o aprisionamento. Você nunca vai dar liberdade
Você nunca vai dar, sentido bom à sua liberdade se você nunca esteve de castigo, ou se você nunca foi preso, ou se alguém um dia te privou de fazer alguma coisa. E aí sim, quando um dia você não pode ir a algum lugar, fazer determinada coisa, você vai lembrar daquele tempo em que você era livre. Ou então você vai começar a almejar por ser livre. Então, para sermos livres, necessariamente, em algum momento precisávamos nos sentir presos. E esse povo aqui, ele estava preso, em cativeiro, em opressão. E ele precisava, então, sair, se libertar daquela situação para finalmente se tornar um povo livre. Só dá para libertar, meus irmãos, o que está preso. Só dá para libertar o que está preso. Então, existem dois contextos pelo qual a liberdade, ela se dá. O primeiro delas é um contexto coletivo. E é exatamente esse que a gente está vendo aqui no livro de Êxodo. E mais precisamente, se você voltar algumas páginas na sua Bíblia e abrir em Êxodo capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 14, nós leremos assim: Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Meus irmãos, para quem não conhece essa história, o povo de Israel estava naquele lugar, começou a crescer cada vez mais, começou a crescer, e quem dominava aquela região, que era o Egito, os egípcios, eles começaram a oprimir o povo de Israel, então, porque eles estavam crescendo cada vez mais. Então surge um problema. Eles estavam com tanto medo desse povo que estava crescendo, ficar mais forte que eles começaram a oprimir, então, esse povo que crescia. Essa era a condição de opressão que aquele povo vivia naquele tempo e naquela época. E quando nós vemos uma situação dessa acontecendo, uma multiplicação, um crescimento muito rápido, duas coisas podem acontecer. A primeira delas é as fronteiras, os limites daquilo que mantém isso lá dentro se rompa, ou seja, uma explosão. Ou então, o que pode acontecer é esse limite ser tão rígido que não vai conseguir explodir, não vai conseguir crescer e essas pessoas provavelmente morreriam. Como exemplo para isso que eu estou falando agora, eu queria citar um trabalho que o meu irmão fez no ensino médio. Vocês vão entender. No ensino médio, meu irmão ele tinha um trabalho de fazer um foguete que sairia de um lugar até outro lugar. Era o trabalho dele. Para esse foguete sair daqui e chegar lá, então, ele fez uma reação química entre o bicarbonato de sódio e o vinagre. E para os irmãos que já fizeram isso, na pia, para desentupir pia, que eu já escutei falar que resolve, não sei se é verdade, mas para limpar alguma coisa, enfim, saem umas bolinhas assim, então é uma reação química interessante. Mas se você faz exatamente essa mistura num saco plástico fechado, essa borbulhinha começa a crescer, e o saco plástico não aguenta e o saco plástico estoura. E era exatamente isso que o foguete do meu irmão, lá na época dele, fazia. Você botava bicarbonato de sódio com vinagre dentro de um saco plástico, botava dentro do foguete correndo e saía de perto. Que ele ia embora. Era mais ou menos assim que funcionava. Porque o saco plástico, vocês sabem, que é muito fino. E ele rasga muito facilmente, ele estoura muito facilmente. Então, é obviamente que aquilo ali crescendo, ia estourar o saco plástico. Mas em outra hipótese, se não fosse um saco plástico, talvez uma caixa de metal, a caixa de metal não estouraria, porque aquela reação química não é forte o suficiente para estourar uma caixa de metal, algo parecido. E eu fico pensando que esse povo aqui, que estava sendo oprimido daquela forma, estava caminhando não para uma explosão, ou seja, não para uma expansão territorial, mas aquele povo estava caminhando para a morte. Porque o exército que delimitava os limites daquele povo começaram a oprimir eles cada vez mais.
O destino daquele povo provavelmente seria morrer, ou por trabalhar tanto, ou por trabalhar mal, ou por qualquer outro motivo. Mas eles começaram a oprimir tanto aquele povo, que aquele povo provavelmente estava com seus dias contados. O povo poderia ser morto, mas a história do Senhor não acaba aqui. E essa é a história da Páscoa, porque lá em Êxodo 3, versículo 8, vocês podem passar mais 1 ou 2 páginas da sua Bíblia, e você vai ler assim: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, ou onde mana leite e mel. Meus irmãos, Deus, Ele entra na história do povo, Ele entra na história daquela região, para tirar o povo da opressão, para tirar o povo de onde ele estava. A libertação da parte de Deus para o povo. Mas isso talvez seja difícil da gente entender. Talvez isso esteja muito distante da nossa realidade, porque nós não passamos por nada parecido. Nós nunca fomos escravos. Nós não vivemos num país onde a perseguição religiosa nos atinge. Então, falar sobre a opressão de um Estado talvez seja muito distante da nossa realidade. Mas por isso que o contexto de liberdade não é apenas coletivo, mas também individual. E por isso, se os irmãos puderem abrir a Bíblia rapidamente, ou então acompanhar a leitura de Lucas capítulo 8, versículo 38 e versículo 39, nós lemos o seguinte: o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Essa aqui é a história de um homem que estava sendo liberto. O endemoniado de Gerasa, ele estava possuído por uma legião de demônios, é o que vai dizer para a gente em Lucas 8. E Jesus chega então em contato com esse homem, e esse homem é liberto de todos aqueles demônios que vão para uma manada de porcos. Eles então se jogam em determinado precipício e todos morrem. Aquele homem então agora livre, liberto, ele tem duas reações que se destacam muito nesse texto que acabo de ler. A primeira delas é: o homem suplicou para que Jesus deixasse ele ir com Jesus. Ou seja, o homem estava preso há tanto tempo, estava em cativeiro há tanto tempo em sua vida, que quando surgiu a oportunidade de ser livre, ele foi grato a Deus, ele foi grato a Jesus. Jesus, tudo que eu tenho, toda a minha vida eu dependo de você, porque antes eu estava preso, mas agora eu sou livre. Deixa eu ir contigo. Aonde quer que o Senhor estiver, ali estarei. Eu quero ir com você, deixe-me segui-lo. Mas Jesus, ele dá uma instrução diferente para aquele homem. Olha, vai para sua casa, vai para sua terra e fala o que Deus fez por você. Aquele homem, ele estava grato, tão grato a Jesus, que ele queria segui-lo, queria servi-lo de toda forma. E é exatamente isso que ele fez. Ele obedece a Jesus. Ele foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Meus irmãos, essa história é muito bonita. Essa história é muito bonita porque conta a história da liberdade que um homem passou. Estava preso em sua vida, estava preso em seu coração, estava preso em sua mente, mas Jesus libertou aquele homem. E quantas vezes nós estamos presos em alguma coisa em nossa vida e não percebemos que Jesus é o único capaz de nos libertar dessa situação que nós estamos. Não somente homens, mas em qualquer contexto de natureza, de animais, nós percebemos isso. Meus irmãos, não sei se vocês já conheceram algum cachorro que vive preso num canil. Quando o canil abre, ele quer correr para todo lado. Parece que as duas patas da frente querem correr para um lado, as duas de trás para outro. Ele não sabe se morde uma bolinha, se pula na criança, se pula dentro da piscina. Ele fica maluco, porque ele está feliz, porque está livre. Eu e você, quando nos sentimos livres, é uma felicidade ou não é, meu irmão? Se você fica triste com a liberdade, acho que você não está livre. Mas quando um homem, ele se sente verdadeiramente livre,
ele é um homem alegre, ele é um homem feliz, e ele é grato por tudo o que aquele que o libertou fez por ele. Aquele homem foi liberto por Jesus, da mesma forma que Deus libertou o povo do cativeiro, há mais de 3.000 anos atrás. Meu querido, Jesus, Ele te liberta de qualquer prisão que você está enfrentando, da mesma forma que Ele libertou aquele homem. Pode ser uma prisão da sua cabeça, uma prisão psíquica, pode ser uma prisão espiritual, pode ser uma prisão física. Meu querido, Jesus, Ele é capaz de te libertar de qualquer prisão. Glória a Deus por isso. Mas essa liberdade, ela traz uma consequência. E uma consequência que muitos vão entender como um problema. Estou livre, e agora? Aonde ir? Quando ir? Como ir? Surge então um desafio. Da mesma forma que aquele povo agora estava livre, e agora? Aquele homem estava livre, e agora, Jesus? O que eu faço? Questionamentos, incerteza, medos, tudo isso atingem a vida de quem tinha um propósito e agora está livre para escolher o que quiser. E lá em Êxodo, não sei se os irmãos já foram para Lucas, eu vou voltar lá em Êxodo de novo, e depois eu vou para Lucas de novo, e assim a gente vai fazendo. Mas em Êxodo, capítulo 16, versículo 3 diz assim: disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome toda essa multidão. Meus irmãos, eles estavam desesperados. Eles perderam o sentido da vida deles, que era simplesmente fazer o que os egípcios mandavam, e eles estavam desesperados. E agora, o que nós vamos fazer? Ao ponto de sentir saudade daquele tempo em que eles eram oprimidos. Sabe por que isso acontece? Porque eles perderam o sentido. Eles perderam o sentido de vida. Eles saíram então para o deserto sem saber o porquê que eles estavam ali, ou pelo menos sem acreditar no porquê estavam ali. Meus irmãos, eles estavam passando por um momento de provisão divina. Eles já tinham visto as pragas, eles já tinham visto o mar vermelho passar por cima daqueles soldados, mas mesmo assim, era melhor no tempo lá atrás, era melhor no tempo em que a gente sentava e comia em volta da mesa, carne, pão à vontade. É interessante pensar que se a gente lesse esse versículo aqui sem saber da história, a gente vai achar que agora que eles estão presos. Aquele tempo lá que eles comiam carne e pão à vontade, devia ser um tempo muito bom, não é mesmo? Mas para quem conhece toda a história, sabe que não, que eles sofriam demais lá, eles clamaram tanto por ser livres, mas após serem libertados, eles perderam o sentido da vida deles. E por isso, eles sentiam saudade daquilo que antes tinham. Mas isso é o Satanás, é um inimigo que coloca na cabeça e no coração do homem a saudade do pecado, que coloca no coração e na cabeça do homem aquilo que passou e que a gente sente falta, mas que não é para a gente. Deus, Ele fez um plano para aquele povo, mas aquele povo na verdade gostou daquilo que ele vivia antes. E quantas vezes nós não fazemos isso? Pensando naquele tempo anterior, naquele tempo que já passou, com saudade. Mas meus irmãos, nada pode comparar com a presença de Jesus em nossa vida. O pecado, ele pode ser atraente, mas Jesus, ele é perfeito. O pecado pode chamar a atenção, mas Jesus é perfeito. O pecado pode te chamar, mas só Jesus vai suprir a sua vida por completo, meu irmão. Pode ser desesperador, mas é necessário passar pelo desafio. É necessário passar pelo desafio. Vemos a imagem de um passarinho que acabou de nascer. Um pequeno que acabou de sair do ovo e ele não pode sair do seu ninho ainda. Mas até um determinado momento que a sua mãe então empurra ele para fora do ninho para ele precisar aprender a voar. Penso que se fosse eu ficaria desesperado com a minha mãe me empurrando para fora do ninho a tantos metros. Pensem os irmãos, que desafio enorme.
Aquele passarinho, ele não quer pular, mas a mãe precisa ensinar ele. E ela vai empurrando, então, empurrando ele para fora do ninho, para ele, e ele deve ficar desesperado até que ele cai, sem voar. Não é possível que ele vá conseguir voar de primeira. E depois ele sobe no ninho de novo com a ajuda da mãe, e cai ele de novo, e cai ele de novo, até ele aprender aquilo que ele precisa aprender. O desafio do passarinho de aprender a voar é o mesmo desafio do cristão que se converte e precisa aprender a andar com Jesus. Ele precisa abandonar aquela vida dele que ele achava que era boa. Ele precisa abandonar aquilo que ele achava que era bom, aquela facilidade que era receber comida de graça pela mãe, mas agora ele precisa se lançar num desafio. Ele precisa percorrer o deserto, porque Deus tem um plano, Deus tem um objetivo para ele. Nós vemos a história de muitos missionários, de muitos pregadores, de muitos irmãos que largaram a vida ministerial não, que largaram a vida profissional, que largaram a vida acadêmica, tudo para dedicar a vida a Deus. Mas esse não é um convite apenas de Paulo, Pedro ou algum pastor. Essa é a vida de todo cristão vocacionado. Abandone toda a sua preferência e dê preferência ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso de forma muito clara na vida de Mateus, que antes se chamava Levi. E lá em Lucas 5, versículo 27, versículo 28, a gente vai ver o chamado desse homem. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo o que tinha e o seguiu. Deus, através de Jesus, estava ensinando alguma coisa muito importante para Mateus naquele tempo. E ensina hoje uma coisa muito importante para mim e para você. Que uma vez livres, teremos desafios a enfrentar. Mas esses desafios só serão vencidos quando Deus for a nossa rocha. Precisamos depender de Deus todos os momentos da nossa vida. Depender única e exclusivamente de Deus. Em Êxodo novamente, desculpa irmãos. Êxodo novamente, capítulo 16, versículo 4, vai dizer assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus enviou um maná todos os dias. E os irmãos sabem da história que não adiantava guardar um maná. Não adiantava armazenar para o outro dia, como se amanhã não vier, eu vou ter aqui na minha bolsa ou no meu bolso. Não funcionava. Era a porção necessária para aquele dia. E depender de Deus para que no outro dia, novamente, a porção necessária fosse derramada sobre aquele povo. Imaginem, irmãos, eu e você vivendo isso. Conseguimos, de fato, imaginar isso em nossa vida? De entregar tudo que nós temos nas mãos de Deus, não na mão de um pastor, não na mão da igreja, mas tudo nas mãos de Deus, e ter a plena convicção que amanhã Ele suprirá todas as nossas necessidades. Será que nós temos essa capacidade e essa confiança em Jesus? Depender de Deus, tal como um avião depende das asas, tal como um trem depende do seu trilho, é da mesma forma que um cristão precisa depender de Cristo. Para cada curva, para cada decisão, para cada passo, para cada momento, para cada semana, dizer: eu dependo do meu Senhor. Lá em João 6, 68, Pedro vai dizer assim: Senhor, para quem iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. Não há nada no mundo que se compare com a palavra eterna de Jesus Cristo, meus irmãos. Não há nada.
não é a profissão que você tanto almeja, não é a faculdade que você tanto deseja, a família dos sonhos que você planejou um dia, não é a casa dos sonhos que você quer comprar quando você chegar a determinado padrão. Não, meus irmãos, só tu tens palavras de vida eterna. Essa era a palavra de Pedro e essa deve ser a nossa palavra como cristãos vocacionados. Senhor Deus, só tu tens a palavra de vida eterna. Marco Teles vai dizer que, embora tenha crescido na igreja, nunca vi missionário nenhum dando testemunho de que o seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre ao contrário que se vê, porque assim se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao Senhor da seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre será um jugo maior do que nós podemos suportar. Eu não posso carregar a obra de Deus sozinho. Pastor Wellington não pode carregar a obra de Deus sozinho. Você não pode carregar a obra de Deus sozinho. Você precisa da rocha inabalável. Você precisa da palavra de Deus para te guiar. Você precisa do Senhor Jesus Cristo ao seu lado para tudo que você for fazer na sua vida. Sendo você líder de igreja, sendo você líder de ministério, sendo você líder no seu trabalho, sendo você o sacerdote do seu lar, você precisa de Deus na sua vida. E Deus nos chama para nós dependermos dEle 100% do tempo. 100% do tempo. Com isso, meus irmãos, quando chegarmos nesse momento, quando chegarmos nessa fase da nossa vida, em que nós alcançarmos a liberdade em Cristo Jesus, em que nós estivermos prontos para enfrentar os desafios, porque dependemos de Deus, alcançaremos, enfim, a coroação. Josué assume o lugar de Moisés naquele povo e chega à terra prometida. Os muros de Jericó caem ao chão e eles chegam à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. O objetivo a ser concluído estava nas mãos daquele povo. Chegou o grande momento daquele povo se alegrar. E a história da Páscoa basicamente chega a um fim naquele momento. O povo chegou, o êxodo, a passagem pelo deserto está concluída. Estamos em casa, era o que o povo pensava. Mas o que nós não notamos é que aquele povo poderia ter chegado na terra prometida em menos de 6 meses. Aquele povo poderia ter chegado no destino de forma muito mais fácil. Mas não foi o que o povo fez. Por culpa do próprio povo, eles demoraram mais de 40 anos para esse momento aqui que Josué chega de fato na terra prometida, alcançá-los. Eles não chegaram aqui nesse tempo que eu estou contando aos irmãos. Rápido, né? De um ponto para o outro? Não. Demorou muito. Uma geração inteira morreu para eles precisarem aprender que precisavam depender única e exclusivamente de Deus. E em Mateus 4, versículo 17, quando Jesus ele chega e começa a falar do seu ministério, também em Marcos capítulo 1, versículo 15, nós vemos o mesmo versículo, quando Deus, ele, através de Jesus, começa a pregar e fala: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo. Essa é a coroação que eu e você temos de receber. A Canaã, a terra prometida nossa, é o céu. Estar com Cristo Jesus. O êxodo ele começou lá no tempo de Moisés, onde eles chegaram a Canaã física, a terra prometida ali de verdade. De verdade não, porque a nossa também é, meus irmãos, em nome de Jesus. Mas a terra prometida física, que eu quero dizer vocês me entenderam, certo? Mas a terra prometida para mim e para você nessa noite, meus irmãos, é a terra prometida nos céus, o reino de Deus, que eu e você estaremos juntos, glorificando ao Pai. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida, meu irmão, não é carro,
não é emprego, não é dinheiro, não é salário, não é nada. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida e na minha vida é a própria presença de Jesus Cristo. E é só no céu que a gente vai ter isso de forma plena, de forma completa. Por enquanto, a gente pode experimentar isso. A gente pode só experimentar isso. E já foi reservado esse lugar para mim e para você. Esse lugar no céu, esse lugar do lado de Jesus, já está reservado para mim e para você. Mas eu preciso perguntar, você está pronto? Será que eu e você estamos prontos para esse lugar no céu? Ou será que nós vamos precisar ainda passar 40 anos no deserto, pelejando, vendo gerações morrerem à nossa frente, precisando aprender do jeito ruim? Ou será que nós vamos aprender da mesma forma que Mateus aprendeu, que largou tudo que tinha e seguiu? Meus irmãos, eu nunca escutei pastor nenhum, missionário nenhum reclamar de ter largado a vida toda para colocar tudo nas mãos de Deus. E esse é o convite que Deus faz para aquele povo e que Deus faz para esse povo aqui, hoje e agora. Larga tudo que você tem e siga-me. Só eu tenho palavras de vida eterna, é o que diz o Senhor. Só Ele pode salvar a minha e a sua vida. Meus irmãos, vale a pena. Vale a pena. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cintos no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vocês serão libertos, estejam prontos para sair. Vocês serão libertos, estejam prontos para sair. Se prepare para o desafio, cajado na mão, sandália nos pés e cinto no lugar. E não se preocupem com a comida, não se preocupem com nada disso. Deus proverá a comida que vocês precisarão, comam apressadamente. Meus irmãos, esta é a Páscoa do Senhor. Começa lá atrás, com o povo saindo de um lugar e indo para outro. E continua aqui, nesse momento, na nossa história. Eu não sei o que você passa na sua casa. Eu não sei a realidade que você vive na sua vida. Eu não sei se em algum momento você já se sentiu liberto por Cristo Jesus. Mas esse pode ser o primeiro momento. Para você pedir a Jesus Cristo que liberte você da sua prisão. A prisão do seu pecado. Aquele site que não é para você assistir, mas você assiste, você entra lá. Aquela conversa que você mantém com aquela pessoa que você sabe que você não deve manter. Aquela prática que você tem na sua semana que você sabe que você deve abandonar. A forma como você enfrenta o seu trabalho que você sabe que não é assim que tem que ser. Meus irmãos, Jesus pode te livrar de tudo isso. Mas às vezes você já está liberto. Mas você não está preparado para esse desafio. Então você olha para trás, querendo voltar para como era tudo antes, tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Então você, meu irmão, precisa depender de Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você precisa depender do Senhor, da mesma forma que um avião depende de suas asas, da mesma forma que um trem depende dos seus trilhos, porque essa é a vida de um cristão. Essa é a vida de um cristão. A coroação virá. Você está pronto? Em 2 Timóteo 4, versículo 18, é a última carta que Paulo está escrevendo em sua vida. Ele está preso, ele está prestes a morrer, prestes a ser julgado. Nesse capítulo ele vai dizer que está sozinho, que tantas pessoas abandonaram ele, tantas pessoas o deixaram ali em Roma sozinho. Só Lucas estava com ele, é o que ele vai dizer. Então ele pede para Timóteo para trazer alguns livros e a capa dele. É o que a gente vê nesse capítulo. Mas é muito
interessante e profundo a gente perceber quase o último versículo dessa carta. Que nesse contexto em que Paulo estava preso, prestes a morrer, sozinho, passando frio, ele escreve o seguinte: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. Meus irmãos, ele tinha plena convicção das coisas que ele estava passando. Ele sabia que o tempo não era fácil e que possivelmente ele ia sofrer muito ainda. Mas uma certeza era maior no coração dele: que o Senhor o levaria a salvo para o reino celestial. A promessa de caminhar com Cristo não é uma promessa de desafios, cheia de perigos. É uma promessa de desafios em que Ele te dará a salvação com tranquilidade. Você trilhará esse caminho a salvo, sem perigos, porque o Senhor estará com você. Eu queria te convidar, meu irmão, a fazer essa oração comigo nessa noite. Uma oração em que você entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Porque se em algum momento você duvidou da sua liberdade, esse é o momento de você reafirmá-la na frente de Cristo Jesus. É o momento de você olhar para o seu coração, para a sua vida, e você dizer: eu quero ser livre em Cristo Jesus. Eu estou pronto para o desafio que é a jornada cristã. E eu quero depender cada vez mais de Ti, Pai, porque eu tenho plena certeza e convicção que o Senhor não falha e eu serei coroado em nome de Jesus. Essa é a sua oração. Eu não sei se você tem enfrentado desafios em sua casa, em sua profissão, mas eu queria que você pensasse que o Senhor Deus, Ele é capaz de te tirar de onde você está e te renovar a esperança que tem em seu coração, renovar os objetivos que você tinha em sua vida, porque o Senhor Deus, Ele é capaz de todas as coisas. O sangue de Jesus Cristo nos dá uma nova esperança de vida. A cruz de Jesus Cristo nos dá uma nova esperança. O Senhor Deus me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Meu irmão, eu queria te convidar para você ficar em pé e cantar essa música comigo. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos
Obrigado, Pai, porque nós somos verdadeiramente livres em Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor restaura a nossa vida, o Senhor restaura a nossa esperança, e nós podemos cantar que o Teu sangue restaura a nossa liberdade, restaura a nossa vida e restaura a nossa esperança, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos dá essa liberdade de podermos viver de acordo com a Tua palavra. Sabemos que desafios virão, sabemos que coisas acontecerão com a nossa vida que talvez nos farão pensar no passado, mas nós temos a confiança e a convicção de que o Senhor é maior que todas essas coisas. Nós estamos preparados, Pai, porque nós dependemos de Ti, única e exclusivamente. Nós esperamos em Ti, Pai. Esperamos a coroação ao Teu lado, esperamos a concretização do Teu plano salvífico, que é estar ao Seu lado no céu. Obrigado, Pai, porque o Senhor restaura a nossa vida e que nós possamos sair daqui pensando que nós somos livres em nome de Jesus e nada irá nos deter, porque o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nos leve para casa em segurança, Pai, e aviva-nos durante a nossa semana, durante o nosso trabalho, que nós possamos sair daqui com essa verdade em nossos corações, que nós somos livres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É que eu faço essa oração. A razão da nossa vida, a esperança para a nossa vida, é no nome que eu te oro, o nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado e fala assim: nós somos livres.